Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no canal Julgue Seu Livro, um canal onde que a gente julga o livro de capa, contracapa e conteúdo. Essa semana a gente vai estar falando sobre o livro do Padre Fábio de Mello que se chama Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração. É um livro fantástico que eu li essa semana e eu tive alguns aprendizados muito interessantes. Por mais que seja um padre que esteja escrevendo e você possa estar pensando que é uma metodologia muito religiosa, eu percebi que a leitura desse livro ela não tem nada a ver com religião, e sim por autoconhecimento. Sim, autoconhecimento. Uma das coisas que é mais faladas hoje em dia em vários canais no YouTube, Instagram e outros meios de comunicação também. Por onde for o teu passo, que lá esteja o seu coração, é um livro que leva a gente a pensar como que a gente tem feito para administrar a questão do tempo, ouvir nossa própria voz, a fazer as coisas que vêm do nosso coração. Um dos pontos mais principais que eu acho que o livro começa falando é quando a gente reconhece a nossa consciência. Aqui neste livro é citado um exemplo muito interessante, que é contado uma história de um homem que está se arrumando para ir para o trabalho num dia normal, numa segunda, numa terça, numa quarta, seja lá que dia que for esse dia que ele tá arrumando para ir para o trabalho. E de repente ele se depara com uma criança dentro do seu quarto. Sim, uma criança dentro do quarto de um homem. É muito estranho isso, mas é verdade. Isso acontece aqui neste livro. De início, esse homem tem um certo estranhamento com essa figura dessa criança. Mas conforme ele vai conversando com essa criança, ele vai percebendo que essa criança, na verdade, é a consciência dele falando. E é tão interessante que tem nos primeiros momentos do livro, quando ele está se arrumando, ele tem uma coleção de relógios na casa dele. E essa coleção de relógios, a criança até questiona assim: você fala que não tem tempo, mas você tem uma coleção de relógios. É tão incoerente essa sua resposta para tudo, que tudo a gente vai falando que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, não tem tempo. E uma das primeiras lições que é nos passado quando você começa a ler este livro é: você é o dono do seu tempo, você pode fazer o tempo que você quiser, você pode te arrumar tempo para tudo e para qualquer coisa que você queira fazer na vida. O problema é que a gente foca muita energia, força em situações que não necessitam de tanto tempo e tanto desgaste nas nossas vidas. Eu separei um trecho aqui do livro que eu achei muito interessante para ler, que eu vou estar lendo aqui com vocês. Sartre compreendeu que a pós-modernidade derramou sobre o ser humano uma infinidade de possibilidades. O mundo alargou-se, abriu portas, ofereceu caminhos. A gênese da angústia está nas possibilidades. Escolher será sempre um processo angustiante. Sem elas, não há escolha, não há conflito. O ser humano, que antes não tinha muito o que escolher, vivia menos conflitos. Sim, ele tinha razão, o homem respondendo. E é experimentando esse muito poder fazer o que o limite da escolha se impõe, tudo está à disposição, mas a vida é curta e limitada para tantas possibilidades. Ao ter de lidar com as escolhas, o ser humano experimenta uma angústia existencial atroz. E nesse aspecto que Sartre concebe a liberdade como condenação. Diante de um mundo repleto de oportunidades, o ser humano estará sempre condenado a escolher, e das escolhas nascerão o sofrimento. Eu achei tão legal essa parte aqui do livro, que mostra que às vezes as nossas escolhas, a gente vai ter que abrir mão de outras escolhas. Então quer dizer, a gente sempre está num processo de escolhas, e essas escolhas sempre vão fazer com que a nossa vida gire, com que o mundo vai acontecendo conforme nós planejamos. Uma vez a minha terapeuta falava pra mim, fala até hoje, porque eu ainda sou amigo dela, a gente ainda tem um contato muito próximo. A gente escolhe viver o que a gente acha bom pra viver pra gente. Não é que eu anulei a outra pessoa que não escolheu viver aquilo ali. O Rodrigo que não viveu uma vida de youtuber, por exemplo, tá vivendo a vida dele normal. Mas eu tô vivendo a minha vida porque eu escolhi fazer isso. E essas escolhas sempre trazem angústias. E essas angústias são as dores, porque
a gente sempre fica pensando assim, ah, e se eu tivesse escolhido uma outra coisa, e se eu tivesse feito isso, tal, tal, tal. E essas escolhas, às vezes, vão gerar resultados que às vezes a gente pensa que é uma coisa boa, mas na verdade pode ser gerar outras coisas completamente diferentes. Também eu separei outro ponto do livro aqui, que eu vou ler para vocês, que eu achei muito legal. A vulnerabilidade não pode ser mascarada. Somente quando tocamos as consequências de nossa fragilidade é que podemos despertar para o verdadeiro cuidado. E então sofremos e permitimos chegar ao pó da nossa realidade. Só depois disso, o recomeço é possível. A cápsula pode estar te privando da desconstrução normativa, pois te anestesia temporariamente do desconforto da crise, que te coloca diante da oportunidade de fazer ruir os teus falsos alicerces. Essa parte aqui do livro eu achei interessante, que ele fala que sim, que muitas vezes a gente precisa realmente sentir aquela dor, a perda, sentir, viver o luto. Porque chega em uma parte aqui do livro que ele fala que esse cara aqui, ele perdeu uma mãe. E infelizmente ele não teve o processo de luto normalmente que a gente é acostumado a ver. Ele não processou aquele sentimento de luto. O que ele fez? No dia que a mãe dele morreu, ele enterrou a mãe dele e logo após ele voltou a trabalhar e achou aquilo ali super normal. Quando que na verdade, no processo natural do ser humano, a gente tem que ver essas perdas, tem que processar essas perdas e saber senti-las da forma e intensidade correta que tem que ser sentidas. E agora, para finalizarmos, eu vou ler só uma última parte aqui do livro, que fala aqui: só podemos oferecer o que temos. Se escolhes viver a busca da verdade, se opta por trilhar o caminho de discernimento da via que te permite o fascinante processo de conhecer-te, certamente desfrutarias do dom de nos outros despertar o mesmo. Quando uma pessoa prova verdadeiramente a sua realização pessoal, quando toca sem receios o devaneio, o desvelamento de um seu mistério, ela se torna uma promotora da realização dos outros. Mas quando ela se limita ao caráter do desconhecimento, ela certamente não será capaz de despertar a consciência adormecida que estão ao redor. Então isso aqui é muito interessante, que às vezes a gente quer não simplesmente só receber, mas a gente também tem que oferecer. E o que seria esse oferecer? A gente pode oferecer uma ajuda, um conselho, um abraço, um beijo, um gesto de carinho. E é tão interessante quando isso acontece, que verdadeiramente você vê que é recíproco e é real isso. O livro também me fez refletir muita questão assim sobre o que é importante para viver, o que não é importante para a vida. Será que realmente estamos fazendo certo o que precisa ser feito ou não? Será que o caminho é esse que tem que ser feito? Será que tudo que na vida tem que ser mecanicamente certinho, bonitinho, pautado em regras? Aqui no livro também fala, eu achei interessante que no livro ele coloca que muitas vezes a gente não ouve o coração, a gente ouve somente um lado da nossa vida, que é o lado da razão, né? E deixa o coração sem ouvir, porque a gente acostumou a ver o coração como a parte sensível do corpo, quando que na verdade o coração não é a parte sensível do corpo, e sim a parte do meio, a parte onde que são tomadas as decisões certeiras, que você vai sentir o que realmente está acontecendo ali no momento. Sentir o ambiente, sentir aquela sensação que você está sentindo, se é prazerosa ou não, se você tem que mudar o curso da sua vida ou não, e todas essas coisas. Eu achei um livro assim que me fez refletir. Eu estava até em viagem quando eu estava indo além desse livro, e me ajudou muito na questão assim da viagem em si, porque eu pude aproveitar mais ainda um pouco a viagem que eu estava fazendo. Se você chegou até agora nesse ponto do vídeo, eu peço que você se inscreva, curta e compartilha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e semana que vem a gente vai estar trazendo novos livros para estar falando e discutindo e levantando pautas mais interessantes para vocês. Até lá, tchau!